Você já se perguntou se está no caminho certo da sua vida? Se os planos que você tem feito realmente fazem sentido ou se existe algo maior esperando por você? Hoje eu vou compartilhar com você 3 sinais inconfundíveis de que Deus já está te direcionando para o seu propósito, mesmo que você ainda não tenha percebido completamente. E olha, se você ficar até o final deste vídeo, eu vou revelar o terceiro sinal que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre onde você está agora e para onde Deus está te levando. Então pega um café, se acomoda aí, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente o que o seu coração precisava escutar hoje. A Bíblia nos diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo não foi escrito para pessoas que estavam vivendo momentos fáceis. Na verdade, foi escrito para um povo que estava no exílio, longe de casa, se sentindo perdido e abandonado. Mas aqui está a primeira verdade poderosa. Deus tem planos intencionais para cada vida. E não estou falando de planos vagos ou gerais. Estou falando de planos específicos, detalhados, pensados especialmente para você. A palavra pensamentos no texto original sugere algo que foi cuidadosamente planejado, como um arquiteto que desenha cada detalhe de uma construção. Agora, o primeiro sinal de que você está no caminho certo é este. Você começou a perceber que sua vida não é obra do acaso. Sabe aquelas situações que pareciam coincidências, mas agora você olha para trás e vê que foram peças se encaixando perfeitamente? Aquele trabalho que você não conseguiu e que na época te frustrou, mas que abriu caminho para algo muito melhor? Aquela mudança de cidade que você resistiu, mas que te trouxe pessoas importantes? Aquele relacionamento que terminou e que, embora tenha doído, te preparou para algo mais maduro? Quando você começa a enxergar esses padrões, quando você percebe que existe uma mão invisível costurando os eventos da sua vida, isso é um sinal claro de que Deus está trabalhando nos bastidores. Você não está à deriva no oceano da vida. Existe um GPS divino funcionando, mesmo quando você não consegue ver o destino final. Mas eu sei o que você pode estar pensando. Mas e as coisas ruins que aconteceram comigo? E os momentos difíceis? Isso também faz parte do plano de Deus? E aqui, chegamos ao segundo sinal, que é revolucionário, na forma como vamos encarar nossas provações. O segundo sinal de que você está no caminho certo é que você começou a entender que os planos de Deus são de paz, não de mal. Isso não significa que você não vai enfrentar tempestades. Significa que, mesmo no meio da tempestade, Deus está trabalhando para o seu bem. Os exilados em Babilônia estavam longe de casa, em terra estranha, enfrentando dificuldades imensuráveis, mas Deus disse: eu sei exatamente o que estou fazendo com vocês. Quando você está no caminho certo de Deus, você desenvolve uma paz sobrenatural no meio do caos. Não é que os problemas desaparecem, mas você ganha uma perspectiva diferente sobre eles. Você começa a enxergar as provações como ferramentas de moldagem, não como punições. Você percebe que Deus está usando cada situação difícil para remover de você aquilo que não serve e para fortalecer aquilo que Ele quer desenvolver. Pense no processo de refinamento do ouro. O ourives não coloca o ouro no fogo para destruí-lo, mas para purificá-lo, para remover as impurezas e revelar o metal precioso que estava lá o tempo todo. Da mesma forma, quando você está no caminho de Deus, Ele permite que você passe pelo fogo, porque Ele vê o ouro que existe em você, mesmo quando você só consegue ver as impurezas. E aqui está algo fascinante sobre esse versículo em Jeremias. A promessa não era para ser cumprida imediatamente. Deus estava dizendo: vocês vão ficar no exílio por 70 anos, mas eu tenho um plano. 70 anos! Isso é quase uma vida inteira, e ainda assim, Ele chamou esses planos de pensamentos de paz. Isso nos leva a uma compreensão profunda. Estar no caminho certo de Deus não significa que tudo vai acontecer no seu tempo, significa que você vai aprender a confiar no tempo perfeito de Deus. E quando você desenvolve essa confiança, quando você para de lutar contra o timing divino e começa a fluir com ele, sua vida ganha uma qualidade completamente diferente. Você para de viver ansioso pelo futuro e começa a investir com propósito no presente. Você entende que cada temporada da sua vida tem um propósito específico e que desperdiçar uma temporada desejando estar em outra é perder o que Deus quer fazer em você agora. Mas calma aí, porque ainda falta o terceiro sinal, e esse é o mais poderoso de todos. Antes de chegar nele, preciso te contar uma coisa que pode mudar completamente como você enxerga sua missão na vida. O chamado de Deus não é apenas individual. Quando Ele falou com os exilados em Babilônia,
Ele não estava falando apenas com pessoas isoladas. Ele estava falando com um povo, uma comunidade. Isso significa que o seu propósito está conectado com o propósito de outras pessoas. Você não foi chamado para ser uma ilha, mas para ser parte de algo maior. Às vezes, a gente fica tão focado em encontrar nosso propósito individual que esquecemos que Deus nos criou para viver em comunhão, para impactar vidas, para ser parte da solução dos problemas do mundo. Seu propósito não é apenas sobre você se realizar ou ser feliz. É sobre como você pode ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. E isso nos leva ao terceiro e mais poderoso sinal de que você está no caminho certo. Você começou a sentir um desejo profundo de alinhar sua vida com a vontade de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão dos seus próprios planos. Presta atenção nesta frase. Mais do que realizar planos próprios, o texto convida a viver de acordo com os pensamentos e direções do Senhor. Quando você está no caminho certo de Deus, acontece uma inversão na sua forma de pensar. Em vez de pedir para Deus abençoar os seus planos, você começa a buscar descobrir quais são os planos de Deus para você. Essa mudança de mentalidade é revolucionária. Você para de ser o diretor da sua própria vida e passa a ser o ator principal em uma peça escrita por Deus. E aqui está o paradoxo lindo. Quando você para de lutar para controlar sua vida e entrega o controle para Deus, é exatamente quando você encontra a verdadeira liberdade e realização. Mas como isso se manifesta na prática? Você começa a tomar decisões baseadas não apenas no que é melhor para você, mas no que é melhor para o reino de Deus. Você começa a ver oportunidades de servir onde antes você só via inconvenientes. Você desenvolve um coração sensível às necessidades ao seu redor e uma disposição de ser usado por Deus para suprir essas necessidades. E sabe o que é mais incrível? Quando você vive dessa forma, você descobre que os planos de Deus para você são muito maiores e mais satisfatórios do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado para si mesmo. Porque Deus te conhece melhor do que você se conhece, Ele sabe quais são os seus dons, seus talentos, suas paixões, e Ele criou um propósito que se encaixa perfeitamente com quem você é. Agora talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei se estou realmente seguindo a vontade de Deus ou se estou apenas me enganando? Essa é uma pergunta honesta e importante. E a resposta está na esperança. O versículo diz que os pensamentos de Deus são para vos dar o fim que esperais. A palavra esperança aqui não é sobre expectativas irreais ou pensamento positivo forçado. É sobre uma confiança profunda e inabalável de que Deus está no controle e que Ele é bom. Quando você está no caminho certo, você desenvolve uma esperança que não depende das circunstâncias. É uma esperança que permanece forte, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente. É uma esperança que te sustenta durante as temporadas de preparação, de espera, de aparente inatividade. E aqui está uma verdade poderosa. Deus não desperdiça nada na sua vida. Cada experiência, cada relacionamento, cada habilidade que você desenvolveu, cada dor que você enfrentou, cada vitória que você conquistou, tudo isso está sendo usado por Deus para te preparar para o seu propósito maior. Às vezes, você pode se sentir como os exilados em Babilônia, longe de onde você gostaria de estar, fazendo coisas que parecem não ter nada a ver com seus sonhos. Mas assim como Deus tinha um plano para aquele povo no exílio, Ele tem um plano para você onde você está agora. O seu exílio atual pode ser o lugar onde Deus está te preparando para algo extraordinário. O trabalho que você não gosta pode ser onde você está aprendendo habilidades que vai usar no seu propósito real. O relacionamento difícil pode ser onde você está desenvolvendo paciência e compaixão. A situação financeira apertada pode ser onde você está aprendendo a confiar em Deus e a ser criativo com recursos limitados. E quando você consegue enxergar sua situação atual dessa forma, quando você consegue ver Deus trabalhando mesmo nas circunstâncias que você não escolheria, isso é um sinal claro de que você está crescendo em maturidade espiritual e se alinhando com o propósito divino para a sua vida. Mas tem uma última coisa que eu preciso te dizer, e talvez seja a mais importante de todas. O propósito de Deus para a sua vida não é uma destinação final, é uma jornada. Não é um lugar onde você vai chegar um dia e dizer: pronto, agora estou vivendo meu propósito. É uma forma de viver, uma postura do coração, uma disposição constante de ser usado por Deus onde quer que você esteja. Seu propósito pode se manifestar de formas diferentes em diferentes temporadas da sua vida. Quando você era mais jovem,
Talvez fosse através dos estudos e da preparação. Hoje, pode ser através do trabalho e dos relacionamentos. Amanhã, pode ser através da mentoria e do ensino. Mas o fio condutor é sempre o mesmo: ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o mundo. E aqui está a beleza de viver dessa forma. Você nunca fica sem propósito. Não importa qual seja a sua idade, sua situação, suas limitações aparentes, sempre há algo que Deus quer fazer através de você. Sempre há vidas que Ele quer tocar através da sua vida. Então, se você identificou esses 3 sinais na sua vida, se você começou a ver a mão de Deus costurando os eventos da sua história, se você desenvolveu paz no meio das tempestades, e se você sente um desejo crescente de alinhar sua vida com a vontade de Deus, então pode ter certeza, você está no caminho certo. Talvez você não consiga ver o destino final ainda. Talvez você ainda tenha mais perguntas do que respostas. Mas Deus conhece os pensamentos que Ele pensa a seu respeito, e esses pensamentos são de paz, não de mal. Ele tem um fim glorioso preparado para você, um fim que vai superar todas as suas expectativas. Sua única responsabilidade é confiar, obedecer e continuar caminhando. Passo a passo, dia a dia, decisão após decisão, Deus está te conduzindo para o cumprimento do seu propósito maravilhoso para a sua vida. E lembre-se, você não precisa ter tudo resolvido para começar a viver seu propósito. Você não precisa esperar até ter todas as habilidades, todos os recursos, todas as oportunidades perfeitas. Comece onde você está, com o que você tem, sendo fiel no pouco, porque é assim que Deus trabalha. Ele pega a nossa disponibilidade e multiplica a nossa capacidade. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.